noite a todos. Estamos começando mais uma live de toda semana. Hoje com mais um convidado especial, mais um convidado diferente. E hoje eu estou trazendo um tema que eu gosto muito de conversar. De vez em quando, né, tem aquele convidado especial. Então, hoje é o dia de falar sobre a tríade da Umbanda. O que é a tríade? Caboclo, Preto Velho e Herê. E fora outros temas que a gente vai estar conversando durante a live, né, que a gente estava como meio que ensaiando nos bastidores, e eu vou, se ele permitir, nós vamos conversar a respeito, né, de alguma coisinha a mais, né, para deixar a live interessante, né, para vocês. Antes de passar para ele, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos juntos chegar na marca de 2.000. Falta pouco. Estamos 1.978 inscritos. Então vamos juntos chegar à marca de 2.000 e bater essa primeira meta. Conto com vocês, então deixe seu like, se inscreva no canal, seja membro do canal por apenas R$ 1,99, que vai ajudar bastante a receita do canal, e conto com vocês. E sem mais delongas, quero agradecer, posso chamar de Pai Pequeno Douglas, Pai Douglas, como você prefere? Pode ser Pai Pequeno Douglas, Douglas de Oxóssi também, não tem problema nenhum. Então, assim como ele autorizou, então eu vou chamar ele com todo respeito, com o Pai Douglas de Oxóssi. Muito obrigado, né, por aceitar o convite. Quero agradecer a mãe dele por ser essa ponte de intermédio aí de conversa aí, de mandar o convite até ele, que a mãe dele também frequenta a casa onde eu também frequento. Quero mandar um abraço para o pai Tiago de Oxóssi, né? Então, pai Douglas, muito obrigado pela presença, e sem mais delongas, as considerações. Eu que agradeço a portas do canal aberta para mim, poder falar um pouco da minha história, um pouco do que eu vivi dentro da espiritualidade, do que eu venho vivendo, e que Pai Oxalá abençoe cada vez mais esse canal, que possa cada vez mais ser uma evolução de muita luz, de muita bênção, de muita prosperidade. Assim seja, e é o que a gente está precisando muito, né? A gente pede, mas é de coração que o povo ajude o canal. Então eu queria, antes de já ir para a sabatina das perguntas, o que é a tríade, né? Quem são os pretos velhos, os caboclos, herê. Então eu queria conhecer um pouquinho o pai Douglas, né? Como que ele também conheceu a Umbanda, como que ele chegou na Umbanda, né? E aquela perguntinha básica, né, que todo mundo fala, né? Foi por amor ou pela dor, né? Então eu queria saber um pouquinho mais da história. Bom, eu conheci a Umbanda com meus 13 anos de idade, né? A minha primeira gira que eu frequentei na assistência foi a de cigano, que antes, quando eu era mais jovem ainda, frequentei muito tempo a igreja evangélica com a minha família, né? Antes mesmo da gente conhecer a espiritualidade mais a fundo. E eu sempre tive esse gostinho de conhecer um terreiro, saber como que é trabalhar, como que é sentir essa energia que vinha lá de dentro, porque eu tive muitos amigos meus que frequentavam os terreiros, né? Eles me falavam muitas coisas que eu ficava assim pensando, imaginando. Às vezes eu chegava na minha mãe para comentar algumas coisas, ela falava: "Menino, para com isso não é coisa de Deus, Isso, não é coisa legal".
Isso aí todo mundo Aí, escuta. mas sempre aquela vontade no coração de conhecer. Até então, quem me ajudou muito também foi o meu cunhado Ricardo, né? Ele me contava muitas coisas do que já passou na vida dele dentro da espiritualidade. Conheci algumas entidades, né, pelo nome, através dele. Então ele me passava muitas informações pelos bastidores, sem a minha mãe saber, tudo com medo de achar ruim, né? Em off, né? Aquilo bem em off mesmo. Aí até então foi no dia que realmente quando eu fui conhecer o terreiro de Umbanda foi junto com meu cunhado e a minha irmã, a Flávia. Eles me levaram nessa gira de cigano. Quando eu lembro quando eu entrei no terreiro e desci as escadas para sentar na assistência, o atabaque começou a repicar e, menino, olha, o coração começou a tremer, os olhos começou a encher de lágrima e ali eu senti que ali me completava, né? Senti a presença dos meus guias, dos meus orixás, de Deus principalmente, né? Porque não é só dentro da igreja que Deus existe, Deus está dentro do terreiro também, abençoando todo mundo, né? E eu senti essa energia. E aí foi no decorrer da caminhada, fui frequentando algumas giras. Falar a verdade, eu ia muito na gira de cigano porque eu adorava comer as frutas. É, via aquelas danças do povo cigano, aquela festa, aquela alegria. E depois eu fui conhecer a gira da esquerda, né? A parte mais que eu tinha medo era essa situação, porque não sabia o que eu iria encontrar. Mas quando eu fui, conheci, vi que não era nada daquilo que fora passava para a gente. Então, foi uma coisa de muito amor, muito carinho. E aí eu comecei, enfim, com meus 14 anos de idade, moleque ainda, menino de tudo, coloquei a minha primeira roupa branca e meu primeiro terreiro foi o Templo Caboclo Rompimato. E, assim, agradeço muito pelo pai Oswaldo, que abriu as portas para mim, me ensinou da minha espiritualidade, meu início. Ali eu conheci as minhas entidades, os meus orixás, comecei a ter muita afinidade dentro da minha espiritualidade e depois foi caminhando, né? Depois saí do terreiro do pai Oswaldo porque na época eu estava me alistando, então assim tive que servir o exército, então não tinha tempo para conciliar terreiro e exército. Aí foi aonde eu conheci um outro terreiro, né, que era o do Pai Ademir do Carmo, que fica ali no Vila Galvão, o templo de Umbanda Caboclo Tupi da aldeia, de Pai Tiago da Senzala. Foi meu pai de santo por uns 6 anos, podemos dizer assim, 6, 7 anos. Depois ele veio falecer. E aí agora eu tô na casa do templo de Umbanda Caboclo Pena Verde e Vó Maria, que é localizada ali no Jaçanã, perto do Edu Chaves, da minha mãe Cida de Oxum, que abriu os braços, me acolheu, aprendi muitas coisas dentro desses 3 terreiros que eu passei e que ainda eu tô no terreiro da mãe Cida. Aprendo cada gira uma coisa nova, é, posso ter a liberdade também de passar um pouco do ensinamento que eu tive para os filhos de santo que estão entrando. Então, assim, entre altos e baixos, muitas dores nesse caminho, muito sofrimento tive. Não podemos dizer assim, no começo tudo foi pelo amor mesmo, não foi pela dor. Mas depois que você entra, os testes, as aprovações, para testar mesmo a sua fé, para ver se é aquilo que você quer, se é aquilo que você está disposto a enfrentar. Então, hoje
eu posso dizer assim que a minha vida eu agradeço muito a Deus, primeiramente, ao meu pai de cabeça, que é Oxóssi, a minha mãe Iemanjá, e o meu terceiro santo Ogum, e lógico, eu também não posso esquecer do meu caboclo, Caboclo Junco Verde, que foi um grande mensageiro dentro da minha espiritualidade. Eu tenho ele como se fosse o meu pai carnal. Com ele aprendi muitas coisas e ainda aprendo, e eu amo esse caboclo demais. Então hoje eu estou na espiritualidade, hoje eu cheguei até então aonde eu estou graças a ele, porque muitas vezes eu pensei em desistir, muitas vezes passei por momentos complicados, mas ele sempre falou: não, você vai manter firme a sua força, a sua fé, eu estou junto com você, eu e todas as suas entidades, mas enquanto você quiser que eu fico do seu lado, eu estou do seu lado para te dar força. Então, assim, entre altos e baixos, esse caboclo, que é seu Junco Verde, é maravilhoso na minha vida. Então, só tenho que agradecer a ele e vamos aí, ajudar quem bater na porta, quem precisar de uma palavra, quem precisar de um apoio, a gente está aí para isso, né? Levar o amor da espiritualidade, levar o carinho e levar o axé para todos aqueles corações que precisa desse calor, né, da espiritualidade. E falando, eu ia comentar nessa pessoa agora, não na pessoa, mas na entidade dela, a pessoa me aparece. Eu acho que ela me ama tanto, né? Porque eu acho que você conhece essa pessoinha aqui, né? Sim, cara, assim, é uma coisa que não tem palavras, sabe? É uma sensação assim, é mágica, é uma sensação que vem do fundo da alma, sabe? Que vem realmente do fundo da alma mesmo. Quando chegou o momento da minha obrigação, eu não tive nome, não tive nada assim. Eu teve até momentos que eu virei o meu primeiro pai de santo, falei: pai, tá tudo certo, porque eu não sei de nada, não sei o que vai acontecer, não sei. Simplesmente ele virou para mim e falou: entrega na mão de Pai Oxalá, entrega na mão do seu pai e da sua mãe, vamos descer as escadas e vamos ver o que vai acontecer. E tudo aconteceu como tinha que acontecer, como a espiritualidade tinha que entregar. E também foi do mesmo jeito na minha última casa agora que eu estou frequentando, na minha obrigação de Bori. Virei para minha mãe, Cida, e falei: mãe, não sei de nada, não sei o que vai acontecer, eu não sei se vão continuar, alguns, se vão mudar. Ela falou a mesma coisa para mim: entrega na mão de Pai Oxalá, entrega na mão de seus pais, que tudo vai acontecer. E realmente aconteceu de uma forma muito surpreendente, que mexeu muito com a minha vida, assim, em questão de muita força, tive muita força, muito mais harmonia dentro do meu caminho, e isso eu tento transmitir para as pessoas agora. Pois é. Falando nele, né, ele tá aqui, porque esse homem, ele me atormenta tanto lá no terreiro do Pai Thiago, mas não tem como ficar bravo com essa pessoa, mas é uma pessoa querida que admiro bastante, então é uma pessoa fantástica. É que você falou que o nome do terreiro é Pena Verde, e se eu não me engano, é o mesmo nome do caboclo do Ricardo também, né? Isso, é o mesmo. É por isso que me veio ele na cabeça, né? Que é o mesmo nome do caboclo do Ricardo. Camboneei muito tempo esse caboclo também, e assim, tive muita experiência desse caboclo, tanto dele como dos Sete Portas também, né? Que é o O Exu Exu, dele. o Exu Sete Então, Portas. assim, isso, tive muito aprendizado com ele, e também não posso esquecer do Caban, seu Pena Branca,
um caboclo sábio demais, da pombagira dela também, Dama da Noite, que é maravilhosa. Devo muito também a essa pombagira, que sempre senti ela protegendo aonde eu estivesse, e, lógico, junto com a minha também. Não posso esquecer da Dona Maria Padilha, que senão ela puxa minhas orelhas. E quero mandar um abraço aqui para a Flávia também, né? Abração para você. Eu acredito que você esteja trabalhando agora, né? Então, dá um abração aí para você. E falando no seu tanto no Exu como no Caboclo, eu tive o prazer de ser cambone, né? Do Ricardo e trabalhar com essas duas entidades dessa maravilhosa que é uma entidade assim como você falou, essa fantástica mesmo. Quero dar boa noite para o seu Éder do canal Ghost Sobrenatural SC. Muito obrigado pela presença, seu Éder. Para quem não sabe o que é SC, é Santa Catarina, tá, gente? Tem que explicar por quê. Pai Douglas, antes da gente, né, já ir direto ao ponto, eu queria que você explicasse um pouquinho qual a função do pai pequeno dentro da casa de um terreiro. O pai pequeno, ele é o braço direito e esquerdo. Eu gosto de falar assim, que é o braço Você direito e falou dos esquerdo, bastidores, né? isso, do pai de santo e da mãe de santo. Porque numa falta de um pai ou da mãe, quem responde são os pais pequenos da casa, que também têm a mesma, podemos dizer assim, quando o pai e a mãe não estão na casa, tem a mesma autoridade, né, para comandar uma gira e também dá o direcionamento para os filhos que estão iniciando, os filhos que estão ali no trabalho, né, para dar uma estrutura melhor para a gira, podemos dizer assim. E o pai pequeno também tem uma função muito importante, principalmente quando um filho de santo novo entra no terreiro, muitas coisas ficam, muitos filhos de santos, vamos falar o português correto, fica muito em cima do pai de santo. Às vezes, questões, problemas, dificuldades dentro de casa, tudo, e quer passar tudo pro pai de santo. Então, fica muito carregado. O pai de santo com muitos problemas nas costas, tudo, das pessoas. Então, às vezes, acaba não dando um direcionamento com mais atenção para determinados filhos, por conta de muitas pessoas que ficam pedindo ajuda, tal, essas coisas. E os pais pequenos que estão dentro da corrente do terreiro, eles têm essa autorização de estar conversando com o filho de santo, vendo no que pode ser feito, se precisa de algum trabalho dentro de uma gira, ou até mesmo, aí no caso, o pai de santo vai junto com o pai pequeno, né? Se tiver que fazer algum trabalho fora do terreiro, ou seja, na mata ou na estrada, que aí o pai de santo também ele tem que estar ali dentro para saber de tudo aquilo que está acontecendo com a vida daquele médio que está iniciando, ou aquele médio que já tem uma evolução, mas está passando por alguma situação. Então, podemos dizer assim que o pai pequeno nada mais, nada menos que é um mensageiro entre filho de santo para pai de santo, que às vezes o pai de santo pode não ter tanta atenção assim no momento, mas que o pai pequeno possa ir lá, absorver aquilo que o médium passou, e depois pode estar passando com mais direcionamento para o pai de santo, para ver em conjunto o que pode ser feito para a vida daquele médio, qual é o tipo de trabalho que pode ser desenrolar no decorrer da espiritualidade. Perfeito. Então, vamos começar, né, pela linha da mais querida, né, que todo mundo adora. Vamos começar pelos nossos pretinhos e pretinhas, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa linha tão maravilhosa, né, que tanto ajuda, que ajuda tanto o espiritual como a cura.
né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa linha. Os pretos velhos e as pretas velhas. A linha das almas são maravilhosas, né? Trabalham junto com o povo da esquerda, não podemos esquecer. Eles têm, sim, dentro de um terreiro, a força de ajudar a curar. Não digo só em questão carnal, e sim muito espiritual, porque às vezes o médio ele pode não estar doente por fora, mas a maioria das vezes está doente por dentro, da alma, do sentimento. Então, os vovôs e as vovós são maravilhosos nessas situações, com as palavras sábias, com os benzimentos, consegue resgatar essa força que às vezes o filho ali pode não ter mais, podemos dizer assim, um sentido, por alguma desilusão que passou, por algum sofrimento, de alguma perca. Então, assim, esse aconchego de vó, podemos dizer assim, possa reestruturar essa energia de novo do médio, para ele poder ter mais vontade, para ele poder ter mais convicção daquilo que ele possa ter mais força ainda para caminhar dentro da espiritualidade dele ou da vida dele mesmo. Então, assim, a força das almas, ela vem para isso, não só curar as nossas doenças do corpo, mas sim as nossas doenças também da espiritualidade. Que muitas vezes a gente que se permite a essas coisas, a essas doenças dentro da gente, com muito, podemos dizer assim, se você briga com alguma pessoa muito querida, você acaba criando uma mágoa daquela pessoa. Então, isso acaba, de alguma forma, virando uma ferida dentro de você, que isso acaba te desencadeando uma outras situações. Você acaba ficando uma pessoa mais rancorosa, uma pessoa que vai perdendo um pouco daquela sua essência, da humildade. Então, quando você chega num preto velho, ele automaticamente vê o que está acontecendo, ele vai querer te resgatar, vai querer te dar essa força para essa mudança sua, para você voltar àquela essência que você era antes. Antes de continuar, quero dar boa noite a Juliana Cássia. Obrigado pela presença. Falando, a gente estava falando nela 10 minutos atrás, né? A dona Eliana, obrigado pela presença, obrigado por fazer a ponte dessa ligação para ocorrer essa live. Para quem não sabe, a Eliana também é minha irmã de santo lá da casa do pai Tiago, e também é onde o Ricardo, que deve estar presente assistindo a live. É, então, quero aqui agradecer mais uma vez. E o pessoal de casa já pode ir mandando a sua pergunta, a sua curiosidade para o pai Douglas. Né? Agora eu já vou abrir para vocês fazerem as suas perguntas sobre os pretos e as pretas velhas. Podem perguntar, podem encher o pai Douglas de pergunta, que ele vai responder, e as que ele não souber, ele vai pesquisar, vai mandar para mim, e eu vou colocar lá na barra de comentários, né, se tiver alguma questão assim. Pai Douglas, é, qual não? Quais são os elementos que os pretos velhos geralmente usam para, como você estava falando agora, para curar essa mágoa? Quais, assim, para o pessoal de casa entender, quais os elementos que eles gostam de estar usando para estar curando essa mágoa, essa tristeza? Os elementos, né, que geralmente os
pretos e as pretas velhas usam são o cachimbo, né, podemos dizer assim. A fumaça ela tem uma grande força de poder entrar dentro dos nossos poros e lá dentro, assim que o preto velho solta aquela fumaça leva dentro de você uma reza. E essa reza ela entra dentro dos seus poros, ela consegue ir naquele pontinho que está bem machucadinho, consegue renovar, consegue emanar aquela energia, aquela vibração naquele cantinho onde você precisa mais. Também tem as ervas, né, que são a arruda, guiné, alecrim, que a grande maioria conhece, né, que são ervas que faz essa energia revigorar, podemos dizer assim, essa troca de energias. E também eu vou dizer muito pelo que o meu preto velho gosta, né, que é o Pai Benedito de Angola. Ele gosta muito de trabalhar com a questão da terra, porque ele fala que a terra é a parte que mais purifica o seu corpo. É onde que você, por mais que você esteja com angústia, com o coração apertado, com a cabeça pesada por alguma preocupação, quando você fica descalço, você vai direto na terra, coloca seus pés na terra, coloca suas mãos na terra e conversa com a natureza. E peça que a natureza renove essa energia, que tire essa angústia, essa mágoa, esse sentimento ruim, e você está sentindo, porque a maioria das vezes a gente acaba, como dizem, médium é um imã, então a gente acaba pegando muita coisa das pessoas, embora você pode estar dentro de um ônibus, às vezes vem uma pessoa do seu lado, começa a conversar, do nada, começa a falar um monte de problemas. Eu, por exemplo, sou motorista de aplicativo, então tem muitas pessoas que conversam comigo, então, assim, às vezes muitos problemas, e vem aquela mensaginha na cabeça que a gente transmite para essas pessoas, mas sempre vem também aquilo. Quando você chega na sua casa, liga o seu chuveiro, faça a sua oração, deixa cair bastante água na sua coroa, peça, se você não é da religião, peça para Deus tirar tudo aquilo de ruim que está dentro de você, que está do seu lado. E outra coisa também que o meu preto velho gosta muito de trabalhar, que ele gosta demais, é o pó do café. Ele fala que o pó do café, quando ele é queimado, ele tem uma força de limpar, purificar o ambiente, de tirar todas aquelas energias ruins, que às vezes a sua casa está com uma energia muito pesada, começa a queimar coisas do nada, lâmpada começa a se queimar, coisas começam a se quebrar. Então, ele fala muito para você colocar um pouquinho de pó de café. Dentro desse pó de café, você corta um pedacinho de uma vela e acenda o pavio e cubra com pó de café. Que aí, na hora que começar a pegar fogo no pó do café, essa fumacinha que já sobe, que é uma defumação que ele passou, vai purificando todos os ambientes da sua casa. E dentro dessa você vai fazendo a oração do Pai Nosso, uma Ave Maria, que vai tirando tudo aquilo que não é de bom de dentro da casa. Perfeito. O Ricardo. Lógico que cada preto velho tem a sua essência, não podemos esquecer, cada entidade tem a sua essência. Eu falei do que a minha gosta, né? Mas tem outros Lembrando, pretos velhos. obrigado por lembrar, Pai Douglas. É sempre bom lembrar que cada preto velho ou preta tem a sua maneira de trabalhar, assim como a do Ricardo, do Pai Douglas, tem uma maneira de trabalhar, o meu tem uma outra maneira de trabalhar, assim como o do Ricardo também tem uma outra maneira. Né? O povo geralmente fala que o preto que tá vendo trabalha então toda a mesma energia. Né? Eu falei, pode-se trabalhar a mesma energia, mas a maneira do trabalho de um para o outro
é bem diferente. Sim, sim. E falando, né, já que você tocou no café, o café também, ele é, vou falar, o preto velho, ele só toma, dá o cafezinho, ele não faz nada. Será que não faz nada? Ali Então, tem muitos mistérios. É uma coisa que um caboclo, da onde eu iniciei, né, o caboclo Pena Roxa, falava muito disso. Ele falava há segredos que as estrelas não explicam. Então, assim, com certeza, aquela hora que o vovô tá tomando aquele cafezinho, pode ter certeza que tem muita reza, muita vibração, muita força que ele tá fazendo ali. e ao mesmo tempo que ele tá tomando do café, né, eu vou aproveitar o que você falou, ele pode estar curando tanto algumas mágoas que o próprio médium dele passou no dia a dia, como ele também pode estar usando aquele café para também estar curando a pessoa que está passando com o preto velho. Sim, com certeza. Então não é só, às vezes quando dão aquele café o preto velho, não é só para ele tomar. Ele, ao mesmo tempo que ele toma, ele também está trabalhando com a cura da mágoa, da tristeza. Então, todo alimento tem a sua essência, como o Ricardo está falando aqui, que o café tem muita essência, né? Então, o café ele tem a sua essência, o cachimbo tem a sua essência, Com né? certeza. Então não é só o tomar pelo tomar. Então, é, tem aquele significado de essência, né? De estar curando, de estar trabalhando ao mesmo tempo. Como você falou das ervas, os pretos velhos também usam as ervas, né? Então, todo elemento que os pretos velhos usam tem a sua essência, como assim o Ricardo está comentando aqui. E até um ponto, e em algum momento, em algum terreiro que eu fui fazer uma visita, eu não lembro, que isso já faz um bom tempo, teve uma preta velha, se eu não me engano, ela não trabalhava com erva, ela não trabalhava com fumo, a única coisa que ela trabalhava era só com água. Então, assim, às vezes a gente põe na cabeça que, é preto velho, é obrigado a trabalhar com ervas, é obrigado a trabalhar com café, é obrigado a trabalhar com cachimbo, mas não, a maioria das vezes, né, eu digo assim, que a gente coloca no nosso subconsciente, então meio que fica todo igual. Mas não, cada um tem a sua forma, como você falou, de trabalho, cada um tem o seu gosto, né, de colocar na hora do trabalho ali. Às vezes um preto velho vem só com uma rosa branca, ali tem um fundamento, porque ele só trabalha com aquela rosa branca. Então, assim, a gente quer colocar uma situação, mas, falar a verdade, a entidade ela gosta de trabalhar da forma mais simples possível, né? Que é onde que tem mais fundamento ainda. Perfeito. E tem preto velho, por exemplo, que às vezes gosta de, né, vou dar um exemplo, de tomar o café com açúcar, sem açúcar, não é, Sim, né, que nem você sim, está não é falando, um que não é médio, obrigado a ele tomar o café com açúcar, sem açúcar, é, é do preto velho, né? Então, assim, sim, ele tem preto velho que pode tomar o café com açúcar ou sem açúcar. Isso depende muito do preto ou da preta velha. com certeza. Igual, por exemplo, o meu, ele fala que quando ele morava na mata, que ele morou na mata sozinho, assim que ele saiu da casa do senhorzinho, fugiram, ele foi para o meio da mata. Então, no meio da mata não tinha pó de café, essas coisas. Era uma, uma erva que ele pegava, que ficava da cor do café, ele deixava de molho dentro dessa água,
que ficava essa cor turva, amarronzada, né, ou até mesmo às vezes escura, e ele comia peixe cru que um índio ensinou a ele a caçar. Então, assim, ele entrava no rio, pegava esse peixe e o alimento dele era isso, era essa água com essa erva. Não sei o nome dessa erva, eu juro para você que eu tento descobrir, mas ainda ele não me passou, né? Então, São segredos deles, não adianta. então ele não quer passar para você, de repente. É o segredinho dele, e isso eu respeito muito, né? Respeito muito o segredo da entidade. Eu acredito assim que tudo tem o seu momento certo, né? Na hora de você descobrir a coisa certa de cada entidade sua, do jeito que ela trabalha. Então, até na última gira que teve de Preto Velho, ele falou assim: que saudades da minha água escura e do meu peixe cru. Porque ele, quando tem festa, essas coisas, ele não come bolo, ele não gosta de comer essas coisas, porque ele fala que sai um pouco da natureza dele. E ele gosta dessa essência dele, mesmo depois da vida dele terrena, ele gosta ainda de manter essa essência dele. Então, assim, eu acho muito bonito da parte das entidades, né, querer manter essa forma deles ainda. É que nem o Ricardo também está comentando aqui, ó, que eu estou sabendo agora, eu não sabia, aliás, não sabia não, eu não conhecia Preto Velho ainda, né, que toma chá. Ó. Sim, tem, Mas também tem Preto Velho que toma chá. Eu não conhecia, estou conhecendo agora. com certeza. O pessoal de casa, a gente está batendo um papo aqui, né, sobre a tríade da Umbanda, Caboclo, Preto Velho e Herê, mas vamos encher o pai Douglas de pergunta, vamos deixar o like, compartilhar, se inscrever, né, vamos aumentar essa família aí, vamos encher de pergunta aí. Não precisam ficar com vergonha, né, que vocês não pagam nada, né, então, ó, bora encher de pergunta aí, que o pai Pode Douglas perguntar. ele vai estar respondendo tudo. Eu acho que ele vai. Não, eu vou deixar esse convite para o final. E se eu falar agora, é capaz dele fugir. Então, enquanto o pessoal ainda não manda, né, perguntas sobre os pretos e pretas velhas, vamos para os nossos queridos caboclos. Né? Queria que você falasse um pouquinho dessa linha maravilhosa. Outra linha maravilhosa que, como eu falei no começo da live, tenho muito a ver, até por ser filho de Oxóssi. Então, assim, os caboclos, seja ele das matas, das cachoeiras, do mar, né, são divindades maravilhosas que estão ali do seu dia a dia, né, te dando uma força para você poder sair da sua casa, para você ir caçar, podemos dizer assim, o seu pão de cada dia, né, porque não é porque a gente trabalha às vezes no escritório ou em uma fábrica que a gente não está indo caçar, a gente está indo atrás das nossas caças, atrás dos nossos alimentos. Então, os caboclos vêm nessa parte, justamente de guerreiro, de sair atrás das suas caças para trazer o alimento para o seu atribo. E dentro dessas, vamos formar, podemos dizer assim, fugiu agora da minha cabeça o que eu ia falar, mas enfim, se lembrar, a gente volta de novo nesse assunto, mas igual o seu Junco Verde fala muito para mim, ele, em momentos que bate aquela coisinha aqui dentro de dúvidas de como vai ser o meu dia quando eu sair de casa. Ele vira para mim e ele fala: entrega a sua vida, entrega a sua caminhada com, ao nosso Pai Oxóssi, ao nosso Pai Oxalá, e peça que ele abra o caminho da sua mata. Peça que ele abra e coloque sempre as coisas boas para te guiarem, a te levar
até onde você precisa para você poder fazer a sua caça. Às vezes, a gente pensa que estamos sozinhos na vida, às vezes a gente pensa que as entidades não estão ali do lado, em muitos momentos, a gente às vezes vira assim e fala, mas cadê vocês? Em algum momento difícil que a gente passa, e às vezes o nada é o que responde, às vezes o silêncio é o que responde. Então, vem essa parte dos caboclos, porque quando ele vai caçar, ele fica escondido, ele não aparece para caça, porque se ele aparecer para caça, a caça foge. Então a gente fica meio que atrás daquela folhagem e deixa o silêncio comandar tudo. Então é um pouco é isso que o meu caboclo passa para mim. E falar mais da linhagem dos caboclos. Também não podemos esquecer das nossas caboclas juremas, né? Que estão presentes junto com nossos caboclos, dando a sabedoria, a força, para todos nós poder seguir em diante nos nossos caminhos. Bem, agora eu vou. Eliana Ambrose, boa noite, sou Kleber. Buguei agora. Mudou. Não, é que eu não. É algum parente de É, vocês? meu primo. Deve estar assistindo também junto Tá, com a minha não. mãe. Não, tá. Não, eu achei que já era feito. Não, por isso que eu. Então, beleza. Seja bem-vindo, Kleber. Obrigado aí pela presença. Desculpa aí ter estranhado, mas aqui é que ultimamente, né, a gente tem que tomar cuidado com Deus feito, mas obrigado pela presença. Seja bem-vindo. Pode deixar a sua pergunta, a sua curiosidade. É a mesma linha dos pretos e pretas velhas. Eu queria que você falasse. Você estava falando que os caboclos eles caçam, então eu queria que você falasse um pouquinho dos elementos deles que eles usam para o pessoal de casa entender e também estar conhecendo, aqueles que não sabem, quais são os elementos que eles mais usam para caçar. O caboclos, eles usam elementos água, terra, fogo, ar, e também usam as ervas, podemos dizer assim, igual os pretos velhos, né? As ervas, cada uma tem um significado muito importante para eles, seja para a questão de cura, seja também para a questão de renovação, para poder sair para suas caças, né? Igual o meu caboclo, ele trabalha muito com cipó, né? Ele, ele fala que através do cipó ele consegue fazer uma renovação de, podemos dizer, uma renovação espiritual mais elevada em sentimentos, né? Que ele raspa esse cipó, com esse pozinho do cipó, ele mistura dentro dessa água e você toma os 3 golinhos. E isso daí entra dentro de você e consegue te dar essa mudança, essa transformação de vibração, né? Isso é o caboclo junco verde, meu caboclo que trabalha dessa forma, com cipó. São raras exceções que ele usa outros tipos de elemento, mas que ele trabalha muito com essa parte do cipó. Como também tem caboclo que usa muito cana-de-açúcar. Eu já vi caboclos trabalhar com cana-de-açúcar, que forma um líquido quando você moe essa cana, forma guarapa que eles falam, né? Não lembro direito o nome desse líquido, mas que também é usado
em rituais para fazer essas transformações de limpeza no corpo do médium ou no corpo do consulente que vem trabalhar. Perfeito. Deixa eu dar uma honra. Obrigado pela presença do Kleber. Né, além desses elementos, tem outros elementos que eles usam para caça? Sim, tem outros elementos, sim. Também tem a questão do fumo, né, que é usado para tirar aquele... Quando eles vão, por exemplo, fazer a caça deles, eu vou usar muito exemplo da minha entidade, tá? Que é o que eu mais conheço, é o que mais está presente. O fumo, ele é usado para, quando ele for para caça, ele usa esse fumo para passar no corpo, para sair aquela essência de humano, para ele poder fazer a caça dele, para a presa dele não observar e para vir acima dele. Perfeito. Avisar o pessoal de casa. Vocês já podem estar mandando as suas perguntas, a sua dúvida, curiosidade, né, tanto de pretos e pretas velhas, como dos caboclos, né, vocês podem estar tirando todas as dúvidas de vocês. Como falei, vocês não pagam, é gratuito, então bora lá tirar essa curiosidade, né, o que é a tríade da Umbanda, que são formados por caboclo, preto velho e herê. Então, até voltar de novo, a gente está falando sobre essa tríade, né? Então, aproveita aí essa oportunidade de vocês entenderem o que é um pouquinho a tríade da Umbanda. Eu queria saber do Pai Douglas, assim como os pretos velhos, eles usam os alimentos deles para tirar aquela mágoa, aquela tristeza. Os caboclos, eles também, eles podem trabalhar do lado da cura e outras coisas, como a mágoa também, a tristeza, né? Vamos dizer, aquele que não tiver em pé, ele pode levantar, né? Assim digamos. Eu queria que você falasse, dar um pouquinho disso. Sim, os caboclos também, não só nessa questão igual os pretos velhos, mas também trabalha muito com a questão de fatura alimentar, podemos dizer assim, que Sim. nunca deixa faltar nada de alimento dentro da casa das pessoas, né? Então, uma puxa a outra, a caça, o alimento e sempre a fatura dentro da sua casa, da sua cozinha, da sua mesa. E os caboclos, com através do elementar água, ele pode fazer essa troca de energia vibracional e junto com esse elemento água, com o elemento fogo, pode trabalhar mais voltado à questão sanguínea, podemos dizer assim, se algum consulente tem algum problema envolvendo questão de sangue, essas coisas, o elemento água com o elemento fogo, ele tem essas duas forças para trabalhar dentro desse ponto, desse consulente, de recuperar, né? Teve uma consulente que passou com o seu Junco Verde, ela estava tendo início de câncer, né? No sangue, e o seu Junco Verde, ele fez esse trabalho com fogo e água, fez a reza dele, fez esse trabalho com cipó, que eu passei, né? E deu para ela tomar dentro desse trabalho, desse ritual,
e ele passou todas as vezes que ela, antes de dormir, ela pegasse um pouco de terra, colocasse nos pés dela e começasse a fazer uma reza específica que ele passou para ela, e depois ela pegava essa terra, misturava com a água e colocava fogo em cima. Foi longos, podemos dizer assim, 10 meses seguidos, né? É o trabalho que eu estou passando assim, mais ou menos, que eu me lembro do que foi feito. Graças a Deus ela conseguiu a recuperação dela, né? Dentro dessa vibração que é água e fogo, e também teve a vibração da terra, porque a terra revigorou essa vibração que veio da água e do fogo, né? Que os dois trabalhou junto e graças a Deus, graças aos orixás, essa consolente conseguiu a recuperação dela. Então, assim, tem vários outros tipos de trabalhos que os caboclos podem estar fazendo, com todos os tipos de elementos, como pedra, caboclos que trabalham na pedreira, caboclos da É o caso, cachoeira. é o Sim, caso, que é o caboclo Pedra Branca, né? sim. Então, Que é o, assim, cada caboclo tem o seu elemento também, como o preto velho, né? Para estar trabalhando nas pessoas. E geralmente o meu, ele usa muito essa água e o fogo, que é o mais elemento que ele mais usa dentro da linhagem dele. perfeito. Antes de dar boa noite e de fazer as duas perguntas que temos aqui do pessoal de casa, eu quero só lembrar a todos que essas experiências que o pai Douglas ele tá falando é a vivência que ele teve ao longo da vida dele e também dentro da experiência que ele tem dentro do terreiro dele diante dos ensinamentos que é passado através da mãe da casa. Então, né, todo exemplo que ele está dando é base nos conhecimentos dele que tem lá É na vivenciado. Tudo que foi vivenciado dentro dos trabalhos. sim, Porque, né? assim, fica meio complicado de falar, né, em questão em geral, porque muitas pessoas, muita gente pode virar assim e falar, ah, mas tá errado nesse ponto, ah, mas será que é isso? Ah, será que é aquilo? Então, assim, Exatamente. cada entidade, cada médio, cada pessoa tem o seu jeito de trabalhar. Às vezes o meu jeito de trabalhar, às vezes o jeito da minha entidade de trabalhar, para um pode ser errado, para outro pode ser o certo. Então, assim, depende muito de cada um, de cada entidade, de cada pessoa que está trabalhando. É aquilo que eu falei do preto velho, da preta velha, que ela trabalhava só com a água. Para muitos, está faltando alguma coisa ali, mas para aquele médio e para aquela entidade que está ali, tem alguma essência, tem algum resultado e dali vai sair. Exato. É que nem a gente estava conversando no início da live, né, sobre os pretos velhos, que nem todos os pretos velhos é o mesmo, a energia é uma só, mas a maneira de se trabalhar, de se trabalhar que é diferente, né? Sim, O meu preto velho trabalha de uma maneira que o seu já trabalha de outra, assim como a do Ricardo também já trabalha de outra forma, né? Então, só essas maneiras que mudam. Então, é isso sim. que a gente está querendo dizer aqui, né? Que ele está trazendo experiências de vida dele, experiências de vivência dentro do terreiro que ele frequenta, né? Então, tá? Então, eu quero que vocês entendam isso. Quero dar boa noite para Tati, a famosa Tati do Chuchu, né? Não me pergunte por quê. É o que o povo está acostumado a chamar ela, que é a famosa Tati do Chuchu.
né? Agora eu não lembro, né, o porquê dessa brincadeira. Se a Tati puder explicar, eu não lembro mais o porquê dessa brincadeira, Tati, né? Então, bem-vinda, obrigado pela presença. Pode falar sobre o caboclo que vem flechando? Caboclo que vem flechando quando ele chega no terreiro, ele deita e estica a flecha dele? Eu acredito que seja essa pergunta, né? Ô, Tati, se você puder reformular a sua pergunta, só para a gente poder entender. Se você puder reformular a sua pergunta para a gente poder te ajudar. Isso mesmo, o pai. Isso, né? Isso. É porque ele é caboclo caçador, né? Todo caboclo que chega, embora todos os caboclos têm a mesma qualidade de caçadores, mas esses que vêm flechando é da linhagem direta de caça. Então, ele é um caboclo caçador. Por isso que ele vem já mirando a flecha e atirando na visão espiritual. Perfeito. E o Ricardo, aliás, antes deixa eu dar boa noite, né? Flávia, obrigado pela presença, boa noite. A Flávia também é outra irmã que frequenta junto lá no Ciclo Pedra Roxa, do terreiro do Pai Tiago, da minha irmã de santo. Obrigado aí pela presença. Aqui. Por que alguns caboclos vêm barrando? Barrando ou bradando? Aí, Ricardo, você também. Reformula aí a pergunta. Esse barrando, É, porque assim, às vezes, por exemplo, não sei se é bradando, mas o caboclo muitas vezes vem, o seu Junco Verde, ele chega falando nas linguagens dele, né, em indígena. Então, assim, quando ele vem bradando, no caso, nessas linguagens dele, ele vem já rezando, purificando o ambiente, e é a reza dele, é o canto dele, né? Não tem aquela hora que os índios fazem aquelas rodas, começam a cantar, começa é isso aqui falam mesmo, Douglas, bradando. isso. Então, aí é podemos dizer assim, a comunicação do caboclo dizendo: estou aqui para abençoar, para proteger, que a força de Tupã, a força do sol, a força das matas esteja presente no ambiente, que os trabalhos sejam conduzidos da melhor forma. Então, assim, cada caboclo tem o seu brado. Às vezes tem aqueles caboclos que chega só, iê, 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 só isso. Tem caboclos que chega falando em linguagens indígenas, ali tem essência de cada um deles. O seu Junco Verde, ele chega nas linguagens indígenas deles. Então é isso que ele transmite quando ele chega, né? Que seria um canto, podemos dizer também, dos caboclos. Perfeito. A Tati, desses elementos espirituais, pode falar um pouco pode falar um pouco. Eu acho que deve ser um pouco da flecha, mas tem os que usam guizos também. Por exemplo, Então, desses dos guizos, não sei te passar corretamente, né? Porque aí depende muito do caboclo, aí tem que saber de qual linhagem que ele trabalha. Pelo que eu sei, esses guizos, ele pode, dentro da caça, desencadear uma forma que possa tirar a atenção daquele determinado animal. Na hora que o caboclo vai fazer a caça, pode ser usado dentro da magia dele
para ajudar ele a ser favorecido, né? Mas aí, no caso, teria que saber direitinho a linhagem desse caboclo, do que ele realmente segue dentro da caça dele. Mas é interessante que eu também vou deixar anotadinho aqui, vou até, na próxima gira de caboclo, já vou dar uma perguntada também, se tem algum caboclo lá no terreiro que eu frequento, que trabalha com esses guizos também. Inclusive, depois eu vou até, se o Ricardo souber, ou o pai Thiago, também vou tirar essa curiosidade Boa também, também. se o Tiagão também quiser também falar, pode falar também. Quero dar boa noite pro Diogo HGG. Obrigado aí pela presença. Né? Aproveita aí para deixar sua pergunta, porque daqui a pouquinho já estamos nos encaminhando para o final da live. Então, aproveita aí para deixar aquela sua perguntinha básica. Fique à vontade, seja bem-vindo. E lembrando, gente, as dúvidas que vocês tiverem e eu não souber responder, vou estar correndo atrás para saber, porque também assim, né? Porque eu sou pai pequeno que a gente, né, sabemos de tudo. Não, a gente tem muitas dúvidas também, porque a espiritualidade ela sempre vai se renovando, né? E a gente tem que, por mais que a gente possa ter 50 anos de espiritualidade, mas a gente ainda vai ter aquele aprendizado ainda do pré, porque a gente ainda não chegou, sabe? E não vamos chegar no todo conhecimento da espiritualidade. Aí é por isso que eu falo que aí tem que saber a vivência de cada um e de qual linhagem que a entidade, que o caboclo, que o Exu, que o preto velho, que o cigano, qualquer um trabalha, né? Para ficar um pouco mais fácil assim da gente tentar fazer essa ligação. Perfeito. Ó, a Tati, ela falou que ela escreveu mal a pergunta, então ela mandou de novo. Eu escrevi mal a pergunta. Queria saber se existe os trabalhos com guizos ou outros tipos de elementos espirituais além da flecha. Sim, tem as lanças, né? Que os caboclos usam, principalmente para caçar onça. Eles não usam a flecha, porque a flecha ela tem um tempo de resposta, podemos dizer assim, muito lenta, sendo que a lança ela pode ser usada com mais especificação direta, né? Então tem lança, tem caboclos que trabalham com cipó, né? Que é no caso o caboclo cipó, que é o meu segundo caboclo também. Ele trabalha com o cipó dentro da caça dele. O seu Junco Verde, ele, quando era caçador, na época que ele viveu na Terra, ele caçava javali. Então, para ele era mais fácil a flecha ou o punhal que ele tinha. Quando o javali era muito pequeno, o punhal já resolvia. Agora, quando era javali muito grande, que exercia mais força, então a flecha já era mais fundamental nessas horas. Perfeito. E agora nós vamos, né, a linha que todo mundo, né, é uma outra linha também maravilhosa, A uma linha linha da doce, alegria. isso, a linha da alegria, da brincadeira, né? A linha mais doce, né? Que todo mundo espera para receber aquele saquinho maravilhoso, né? De doces, né? Então, mas antes temos uma pergunta da sua irmã. Qual a diferença da gira de caboclos para a gira de caboclas da Jurema? Então, uma gira de. Essa eu vou saber mais detalhada, porque lá no terreiro tem, né? A gira de caboclas é somente gira de caboclas. Seja Jurema, Jussara, Jandira,
é só caboclas. Não entra caboclo. É uma gira fechada só de caboclas, né? Então Então, a só aproveitando para tirar essa dúvida, então, no caso, não sei se eu vou estar falando errado, se eu tivesse, então você me corrija. No caso, então, é onde só se incorpora as mulheres, é isso? e depende de cada casa, né? Uhum. Tem trabalhos específicos, por exemplo, na gira de caboclo normal que está o caboclo lá, precisa chamar a Jurema para trabalhar. Então a Jurema ela desce também, mas tem giras. Bom, no caso da pergunta já diz muito, gira de caboclos e gira de caboclas da Jurema. Então é uma gira fechada, de só caboclas, só mulher trabalha, no caso. Na minha casa que eu trabalho, né? Na minha casa que eu sigo. Perfeito. Eu espero que, né, que tenha respondido a pergunta da minha irmã Flávia, mas pode mandar outras perguntas aí, de pretos velhos, caboclo, né, e E agora gira de caboclas é muito maravilhosa, é muito forte. Tem muito axé, tem muitos elementos que são inúmeros elementos, são inúmeros que elas trabalham. você pode mas citar alguns, pelo menos? Cara, esses elementos aí podemos dizer assim, é só elas. Não posso, porque são trabalhos fechados. Isso, infelizmente, eu não posso passar. Não, tudo bem, perguntei só por curiosidade mesmo. Sim, mas existe também muitas das partes dos caboclos também, mas tem uns fundamentos mais específicos, que aí, no caso, não pode ser passado assim. Mas quem trabalha com essa linhagem sabe desses fundamentos, quando ela chega, que ela gosta de trabalhar. Então, assim, a linha da Jurema, ela é uma linha mais fechada, podemos dizer assim. Perfeito. Ó, a Flávia está falando que elas trabalham com folhas. Sim, também é a mesma coisa do que o caboclo. Tem E- caboclas guerreiras também. Não pense que só caboclo sai para caçar. Cabocla também sai para caçar. Então, no caso, as folhas é como se fosse só que elemento delas também, então, no caso. Sim, acaba sendo elementos da terra, né? Elementos da natureza. Então, assim, as folhas ela vai estar presente em todos os trabalhos envolvendo caboclos e caboclas, né? Mas nessas folhagens também tem mais um segredinho aí. Não é só a folhagem que elas trabalham. Às vezes fica aquela Infelizmente, pulguinha assim e tudo, mas aí vai cada cabocla de cada linhagem, né? aí Do você médico. teria que passar com o caboclo, perguntar pro caboclo, aí vai ter que ver se ele vai falar ou não. Até porque Infelizmente, também, às vezes, o caboclo não passa porque a gente não vai saber compreender aquilo, é. E como entendeu? nós somos curiosos demais, vai querer fazer aquilo que não se pode, não se deve. Sim. Então, assim, a essência das caboclas, elas fazem, podemos dizer assim, as caboclas são tipo os erês, o que eles fazem. Então, podemos dizer assim. É que nem o Ricardo está falando aqui, ó, são segredos de espiritualidade. Isso Há aí. segredos que as estrelas não explicam. Por mais que você vai a fundo tentar ir atrás, não Porque, é a assim, mesma coisa. Não é a mesma são coisa. muitas coisas, né? São muitas coisas que envolvem a espiritualidade, o que envolve o médium também. Então, assim, às vezes a entidade ela respeita muito a decisão do médium, né? Que isso é muito importante. Às vezes o médium tem mais afinidade de trabalhar com aquelas ervas, então a entidade ela vai entender aquele lado do médium, né? Às vezes o médium está iniciando agora, não sabe trabalhar com tal erva determinada,
embora que o preto velho, ou caboclo, ou qualquer entidade trabalhe, não só eles, como o Exu também trabalha com ervas, né, saindo um pouco do contexto, mas Exu também trabalha, sim. Então, cada coisinha tem o seu detalhe, cada entidade tem os seus detalhes, né, que aí vai de cada entidade, de cada médium também. Perfeito. E agora sim, vamos para a linha mais doce, né? A linha mais doce, a que traz alegria, né? Que traz brincadeira, né? Que a gente espera tanto para esse momento, né? Uma linha de mutante. Chega aquele mês, né? Que a gente espera para a gente ganhar aquele sacolinha, aquela sacolinha cheia de doce, né? Para a gente se encher de alegria, mas antes, novamente, vamos responder mais uma pergunta. Vamos lá. Quando os caboclos descem em terra, uns ajoelham e os outros não. Por quê? Aí vai de cada caboclo, cada entidade, porque assim, geralmente os que não ajoelham são os caciques, né? Já são uma linhagem mais antiga, então assim, os caboclos guerreiros, eles já vêm ajoelhando, já vêm flechando. Tem caboclos que estão um pouco mais acima dos caboclos guerreiros também ajoelha como forma de respeito até no Congá, em questão do local que está descendo. E os caboclos que não ajoelham, pode sim ser um cacique, né? Pelo tempo dele de vivência dentro da espiritualidade, dentro da vida terrena também. Então, assim, outra coisa também que depende muito da entidade. Mas, geralmente, é linhagens de cacique, que são uma batente a mais, podemos dizer assim, né? Então, os índios novos que se ajoelha para complementar os guias chefes, podemos dizer assim. Porque, igual, num terreiro, quando um caboclo chega e vai cumprimentar o caboclo do pai de santo, o caboclo do pai de santo não agacha para cumprimentar. Enquanto o do filho está chegando, ele ajoelha, sauda o caboclo que está ali, do chefe da casa, só que o caboclo não ajoelha, porque é uma forma também de hierarquia entre eles, né? Perfeito. É, eu vou entrar agora nos herês, mas vocês Se tiver podem ir pergunta de mandando a caboclo, pergunta de vocês, né? Tanto de pretos velhos e os caboclos, e conforme a conversa a gente vai respondendo, como eu fiz agora. Então, Pai Douglas, vamos para a linha mais doce, né? Os nossos queridos herês. eles é a linha doce, porém é a linha que mais trabalha, é a linha que, assim, não digo que é a mais forte, porque todas têm as suas qualidades, né? Mas aquilo é uma linguagem que todos os macumbeiros falam, o que o herê faz, só o herê desmancha. Então, a E coisa tem que o uma herê... outra frase, aproveitando essa linguagem que você falou agora, e tem uma outra frase que eu não sei se eu vou saber falar agora, que também que envolve Exu. Seus, Sim, é, é, trabalham é, juntos. então, o que é que eles. Ai, caramba. O querer faz, o Exu não desmancha, um negócio assim. Falar a verdade, só Oxalá para ter misericórdia. Né? Então, é Porque que eu não, com... é que eu não vou saber falar a frase agora, mas é mais ou menos isso. É mais ou Sim, menos isso. O que o Herê faz, nenhum Exu dessa que desmancha. é a pureza da criança, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado o que a gente pede, né? Porque, assim, não adianta você pedir mal para as pessoas, isso não de... Aí saindo um pouco do contexto do herê, mas para todas as entidades. Não adianta você ir num terreiro.
pedir para fazer tal mal para aquela pessoa, porque a própria entidade, ela vai falar, é isso que você quer? Então, beleza. Só que aí a sua vida que vai ir para trás. A entidade, ela não vai fazer a maldade, a entidade não vai destruir a vida do irmão ali na frente. Simplesmente, a sua vida vai ir para trás, e sem você perceber. Então, assim, você tem que tomar muito cuidado pelo que você pede para as entidades, no que você, quando dobra o seu joelhinho no chão, quando você conversa até com o homem lá de cima também, tem que tomar muito cuidado, porque o mal, ele vai e volta. A entidade, ela não faz o mal. Quem faz o mal é a gente mesmo. Então, a gente tem que sempre ter honrar o espírito que está na Terra, mas é uma criança, o trabalho é de brincadeiras, mas, gente, aquela brincadeira tem muito mais força do que uma gira de Exu tocando, todo mundo girando, virando, mexendo com fogo. Então, assim, é a essência, é a pureza, a criança é a alegria, sim, a criança é a força. E lembrando que dentro da gente sempre tem uma criança guardada, né? Exato. Então, é a linhagem mais forte que eu acredito que existe. Não tem uma outra linhagem assim, que muitos vê como só uma linhagem de brincadeira, mas não. Se tiver que descer um herê numa gira de Exu para trabalhar, o herê vai descer, ele vai trabalhar. E às vezes pode dar mais resultado. Então, é igual também em dias de giras. Em dia de gira, se é gira de preto velho, o terreiro está praticamente vazio. Gira de caboclo, mais ou menos. A gira de Exu tá todo mundo lá. Mas às vezes não é só o Exu, às vezes não é só o preto velho, às vezes não é só o caboclo que tem para te dar a benção ali. Às vezes é um herê, às vezes é uma linhagem de cigano, como eu sempre ouvi em dizer, quando um irmão de santo vai fazer obrigação, o outro irmão fala: mas eu não vou para obrigação, para quê? Não é gira, mas às vezes a sua bênção está naquela obrigação. Às vezes o orixá que está descendo naquela obrigação, ele veio te trazer a sua bênção que você pediu naquela gira lá atrás. Você pediu para Exu, mas não era Exu que era para te dar. Era Exu levou como emissário, mas aquele orixá que veio naquele trabalho que você não deu a mínima, ele veio trazer a sua bênção. E muitas vezes acontece isso. Eu espero que vocês tenham, né, como fala a mensagem, dá mais captado esse estudo, né, que vocês tiveram agora do pai Douglas, né? Então, guarde. Isso o caboclo veio, falou, vai falar isso. Eu já imaginei. Então, por isso que eu falei, vou ter um pouquinho do contexto, porque... Foi pedido. Então, é isso mesmo. Ó. O que o herê faz, nenhum Exu desmancha. É isso mesmo, é essa frase mesmo. O que o herê faz, nenhum Exu desmancha. Aí é o que a gente também diz lá no terreiro, é o que quando o herê faz, só o chama da misericórdia. Porque é uma energia tão forte, é uma energia concentrada e é pureza, né? Então, eles fazem, não é na inocência. Eles sabem aquilo que eles estão fazendo. Só que ele tem aquela força porque a criança é pura. Então, não tá conseguindo ouvir? Não, tá cortando. Deixa eu ver aqui. Melhorou? Aí. Acho que tava dando falha aqui no celular. Então, e é isso. Desculpa, meio que eu me perdi aqui agora. Você estava falando, a gente estava falando dessa frase aqui, o que o herê faz, nenhum Exu desmancha. Então, pela pureza da criança, pela força que eles têm, tanto respeito pelos orixás, pelas entidades, só Oxalá para dar misericórdia quando o trabalho é feito.
Então, assim, é um trabalho com bastante conteúdo, é um trabalho com aqueles docinhos, aquelas balinhas, que se você souber a força que aquilo tem dentro da cabala espiritual, é de muita energia, muita vibração. Perfeito, ele está falando aqui, ó, por ser um orixá, né, que a gente está falando da frase. A Flávia, por ser uma criança, tenha a inocência, eles faz o trabalho brincando e depois acaba esquecendo. Esquecendo, não. Ah, inclusive, ela colocou aqui, ó, kkkk. Ficam, como fala, eles guardam em 7 segredos, em 7 chaves. Então, Herê, aí é aquilo que eu falei. Às vezes a gente olha ali e fala, o Herê tá brincando, ele tá pulando, tá Será esquecendo que é de só tudo. isso? Tem segredos e segredos. Será que né, será que o herê, quando dá um doce, né, aqueles doces, por exemplo, quando o herê vem nas obrigações e dá aquele doce, no final, para todo consulente, tudo, será que ele só está dando aquele doce? Será que ele Não, já não está trabalhando? tem a essência. Cada doce tem a sua essência. Ele sabe para que finalidade está sendo dado. Só que aquilo, às vezes a pessoa, em vez de receber aquilo, fechar o olho, agradecer e fazer aquele pedidinho mínimo, que assim, o pedido não é aqueles milhões de pedidos que todo mundo quer fazer em uma vez só. Não é. O que é o mais importante? Se você está precisando de um emprego, recebeu aquele docinho, fecha o seu olho e, e peça, me abençoa no meu emprego, me ajuda a encontrar uma porta de um emprego, me ajuda com a minha saúde. Então, assim, às vezes a pessoa só pega aquele docinho, abre, come e depois vai e joga fora o pacotinho. Mas não, cada coisa na espiritualidade tem a sua essência e a sua energia. Seria como o Herê trouxesse a sua benção, você pegasse, comesse e jogasse fora. E a finalidade? Então, detalhes e detalhes. Às vezes o Herê vem, escolhe uma pessoa, coloca um pedacinho de doce na boca daquela pessoa, a pessoa dá risada, a pessoa, ai, que bonitinho. Mas a pessoa esqueceu de agradecer, porque às vezes aquela benção que ela recebeu ali era a benção que ela precisava. Só que ela não soube segurar essa benção. E aí o astral fala, então, minha filha, você vai esperar mais um pouquinho, você vai ficar pedindo mais um pouquinho, porque o momento foi dado, só que você não soube agarrar. Uf, é. Acho que a gente já pode encerrar a live, né? Depois dessa aula, acho que a gente já pode encerrar lá. Não, brincadeira. A mesma sequência, né, que a gente está fazendo, né, desde o início da live, tanto os pretos velhos, caboclos, os herês, eles também trabalham muito com a cura, né? Sim. Então, eu queria saber quais assim como eles também têm os seus elementos, é, os herês, eles também têm os elementos deles, que é a bala, os doces. Tem algum outro elemento sem ser esses, ou é só os doces? Não, Tem tem outros outros elementos elementos também. que eles podem estar usando para ajudar tanto na cura da saúde, né, daquela tristeza, né, daquele sofrimento que a pessoa pode estar passando. Então, Sim. eu queria que você Falar a falasse. verdade, os herês, eles podem trabalhar com qualquer tipo de elemento, por ele ser puro, né? Eles podem também, em um momento de uma gira, o herê descer, o herê pegar a pipoca de Obaloaê, passar no consolente, o herê pode usar a flecha do caboclo para também dar o axé para aquela pessoa. O, o herê, nada mais, nada menos do que ele é união de tudo.
É o universal de tudo. Existem os doces, mas também tem os erês que são os curumins, podemos dizer assim, os Eu- caboclos mirins. Você, Então, você tirou, também, você tirou eles da minha boca. Eu ia falar deles agora, mas já pode emendar aí também. que Eles. também são minis caboclos, podemos dizer assim, né? Os caboclos mirins, mas eles também trabalham com a flecha, eles também trabalham com as ervas, eles trabalham, só não trabalham com fumo. Mas o fumo, podemos dizer assim, no cachimbo, mas o fumo também, eles podem fazer a magia deles ali também. Por que não? Perfeito. Você falou do Mineirê, eu só espero que o senhor Ricardo ele não comece me chamando de Mineirê, né? Porque ele gosta de me perturbar por causa do meu tamanho, mas eu, Olha, eu, como eu, você já falou, eu vou então ficar provavelmente ele quieto, vai te chamar. não, eu vou ficar quieto para não dar ideia. Eu vou ficar quieto para não dar ideia. Né? Então, vamos lá pela pergunta dele, né? Vamos mudar o assunto. Qual o herê que faz a misturinha mágica bolo, guaraná, bala e bala? Qual o fundamento? Aí é o segredo de cada erê, né? Aí é o fundamento do erê. Aí meio que eu posso tentar explicar aqui, mas às vezes não vai ser a explicação correta. Então, assim, cada herê tem a sua essência, né? Tem herê que gosta de fazer essa misturinha. Lembre-se daquilo, se tem os curumins que gostam de trabalhar com ervas também, que faz as misturinhas deles, também tem os herês que mistura a bala, o bolo, o guaraná, e ali tem a reza dele, a essência dele. Embora muitos achem nojento aquilo, mas também tem um fundamento muito grande. Só que Tem, aí cada o meu, ele gosta de pegar aquele doce qual é o nome? De marshmallow. E ele gosta Uhum. de pegar ele, de misturar no guaraná dele e comer. É a essência dele, Agora, né? qual, né, a magiquinha que o Ricardo quer saber? Aí, infelizmente, a gente não tem esse poder, esse dom de descobrir. Aí é só cada herê sabe o seu jeitinho de trabalhar. Todas as entidades, né, têm o seu jeitinho de trabalhar. É por isso que eu fico às vezes meio assim de falar em pontos e eu gosto de colocar muito a minha entidade, assim, porque fica mais fácil de responder do que responder da entidade do irmão, tudo, porque aí é cada linhagem, é cada entidade. O meu faz essa misturinha. Bolo, guaraná. Então, tá. Bolo, guaraná e bala. Tem a magia dele. Mas também, né? Dá pra se imaginar, né? O médico que tem, né? O meu herê, ele gosta muito de bolo. Eu detesto bolo, não gosto de bolo de jeito nenhum. Não gosto, mas ele se acaba em bolo. Mas tem a magia dele. E ele também tem a magia da cobra dele, que ele tem uma cobra de estimação. Olha, boa pergunta. Ele gosta da Obrigado. cobrinha dele. Que nem o meu. Não, tô calmo, Ricardo. Calma. Ai, porque o Ricardo até me tirou o foco agora do que eu ia perguntar. Ah, tá, não, eu ia perguntar, não, eu só ia fazer um comentário, que nem, você falou que você não é chegado em bolo, que nem, eu já não gosto de marshmallow, eu já não sou Uhum. fã. O meu herege, ele já adora. Ele tem essa essência dele, né? O jeitinho dele trabalhar com esse marshmallow. A Flávia,
eu já nasci calmo, meu amigo. Eu já nasci calmo, eu sou a pessoa mais calma do mundo. Ó, a Flávia, ela quer saber por que o Herê vem chorando. Olha, aí aquilo, às vezes o médio pode estar passando por alguma situação que o médio precisava aliviar aquilo, e o Herê vem dessa forma para poder fazer essa purificação dentro do médio. Às vezes também tem Herê que é chorão, que gosta de chorar mesmo, né? A característica dele. Às vezes o Herê também pode, na descida dele na Terra, pode desencadear várias situações emocionais dentro do médio também, e pode ocasionar isso. Mas a maioria das vezes, o médio que precisa daquele momento de desabafo, então o Herê está ali para justamente trabalhar nessa ponte, porque se você incorporar um Exu, Exu não vai fazer você chorar. Se você incorporar um caboclo, às vezes pode dar aquele soluço, mas a criança não, a criança ela o choro dela é de purificação. Então, assim, às vezes você tá vendo aquele médio chorando, mas você não sabe o que o médio está passando, às vezes, na casa, às vezes no dia a dia dele. Então, o Herê tem essa força de dar alegria, porque depois de um choro sempre vem a alegria, que é as brincadeiras deles, o sorriso deles. Então, muitas vezes o Herê vem assim chorando, mas depois você pode ver que quando vai embora, pulando, brincando, gritando, sacudindo a poeira toda. Mas às vezes era aquilo que o médio precisava. Perfeito. Pessoal, vou dar mais alguns minutinhos. Daqui a pouco já estaremos chegando ao final da live. Estamos nos encaminhando para 1 hora e 40 minutos de live. A live está assim fantástica com a participação de vocês, né? Tá, né, show de bola. Eu não Espero esperava que o essa povo esteja participação. gostando. Espero que o povo esteja gostando. E me desculpa se alguma resposta não foi a contento das pessoas, mas assim, é importante cada um querer entender mais da sua entidade, querer aprender um pouco mais da sua entidade. Vamos parar de olhar o pai Google, vamos parar de olhar o vizinho, vamos parar de olhar ao redor. Vamos começar a pensar, fechar o olho, pensar num cantinho seu, o que a sua entidade gosta de trabalhar, do que ele gosta de fazer. E assim, você tendo essa ligação com a sua própria entidade, você vai ver que o seu modo de trabalhar dentro do terreiro ou na sua vida fora do terreiro, você vai se desempenhar melhor, né? Porque às vezes a gente olha o caboclo ali, ah, mas aquele caboclo fuma e usa flecha. Ah, mas o meu caboclo também vai ter que usar a flecha e fumar. Mas não. Então, assim, é importante você aprender com as suas entidades, para você passar depois o conhecimento da sua vivência, da sua entidade. Porque o outro irmão, uma hora ele vai vir passar o ensinamento dele que ele teve, a entidade dele vai passar para você também, e assim, um pouquinho de conhecimento de cada um, a gente chega muito longe, né? Perfeito. Pessoal, assim que a gente completar 1 hora e 40 minutos de live, a gente vai dar a live por encerrado. Então, se aqueles que quiserem mandar a pergunta de vocês, de curiosidade, né, sobre Caboclo, Preto Velho, Ierê, aproveite. Quando completarmos 1 hora e 40, nós vamos dar a live por encerrado. Quero dar boa noite ao meu amigo César e Ângela, do canal Ghost Hunter. Boa noite, bem-vindo aí Boa pela noite. presença. Pessoal, quem não conhece o canal dele, é só ir lá e fazer uma visitinha. É Ghost Hunter, é um canal bacana, então quem puder tá passando até por lá.
Eu, sem querer, eu pulei um comentário da Flávia. Ela pergunta... Não, acho que eu cheguei... Agora não tô lembrado. Herê trabalha com ervas? Foi aquela respostinha que eu dei, mas eu não tinha visto essa pergunta. Mas já unindo, né, como tem eles que são da linhagem de caboclos, né, os curumins, com certeza eles trabalham assim com erva. Então, agora acho que foi respondido, né? Agora que eu vi. Esperar mais alguns minutinhos. Pai Douglas, o porquê que, né, que a gente estava comentando durante a live, né, que tem gira que é cheia, tem gira que é vazia, tem gira que é mais ou menos. O porquê que quando a gira, assim, sem ser festa, né, sem ser a festa de Cosme e Damião, dá uma gira da normal. O porquê que a gira de, vamos, digamos, a Jerê, ela é mais cheia do que, vamos, digamos, uma de caboclo. Porque às vezes, né, também é cheia, mas a Jerê também, ela é mais que a dos caboclos. O porquê que tem esse, essa diferença? É porque, assim, a maioria das pessoas, eu vou tentar entrar um pouco nessa questão, que a maioria são as que não conhecem ao fundo as linhagens certas. Porque tanto na linha dos herês, como a do caboclo, como a do preto velho, todas vão te trazer aquele benefício que você vai num terreiro procurar, né? Que seja o seu bem-estar, sua renovação, sua palavra de conforto para a sua vida, para um familiar seu. Então, assim, as pessoas mesmos que coloca é, essas barreiras, né? Ah, porque só o Exu que pode trabalhar, só porque a pombagira pode trabalhar com amor, mas o cigano também trabalha com amor, a cigana trabalha com amor. Ah, mas só Exu que trabalha com envolvendo dinheiro, vida financeira, dinheiro, essas coisas, profissionalismo, mas cigano também trabalha com isso. Preto Velho, hoje eu vou na gira de Preto Velho porque só o Preto Velho trabalha com a cor espiritual. Não vou na gira de Caboclo porque Caboclo também trabalha com essa parte de cura. Se precisar, até então, até numa gira de Exu também se trabalha com a cura. Porque nessa o Exu vai fazer aquele trabalho, mas ele vai direcionar aquele trabalho para determinada entidade que não pode estar ali presente no momento. Mas eu digo assim, que seja numa gira de caboclos, nessa gira de caboclos vai ter herê, vai ter preto velho, vai ter baiano, vai ter todo mundo também nessa gira. Só que quem está trabalhando na gira é do caboclo. Então é o caboclo que vai estar trabalhando ali. Mas o seu baiano vai estar do lado do seu caboclo ali também. Porque às vezes aquela consulente está com problema, mas é o seu baiano que vai resolver. Não vai ser o seu caboclo só foi intérprete. Às vezes, o irmão está com problema, mas é o Exu que vai resolver. O Exu também está ali do lado. Está todo mundo ali trabalhando em união, juntos. Ninguém, é só gira de caboclo, então só tem caboclo na Terra. Não, não é não. Tem as outras entidades também, porque todo mundo trabalha numa corrente só e uma união só. Perfeito. Pessoal, quero agradecer a todos. Nós estamos chegando já a 1 hora e 40 minutos de live. Quero agradecer a todos que tiveram presente no chat. Foi uma live assim sensacional. Quero agradecer a todos, mesmo aqueles que só passaram, né, para dar uma boa noite, para deixar um like, né? Isso também ajuda muito o canal, ajuda, né, como que é o nome? Ajuda no crescimento do canal.
Então, eu quero agradecer todas essas pessoas que só passaram para dar uma boa noite, deixar um like, compartilhar, chamar as pessoas, né? Então, eu quero agradecer a todos pela presença. Antes de passar para o pai Douglas fazer as considerações finais, eu quero fazer um convite aqui, a qual eu já sei que ele vai fugir, eu acho que ele vai fugir. Eu vou arriscar fazer para ela também, mas ela eu sei que ela vai fugir. Eu tenho quase certeza que ela vai. É, eu vou deixar um convite para os irmãos, né? Para o Ricardo, não, para os irmãos não. Estou falando besteira aqui. Retira tudo que eu disse para o Ricardo e para a Flávia. Eles não são irmãos, tá? Estou viajando na maionese aqui. Eu quero fazer uma live de esquerda, então fica aqui o meu convite para a Flávia e para o seu marido, o Ricardo, fazerem uma live de esquerda. Aí sim, Exu hein? e Pombagira. Claro Então, aí. eu quero aqui lançar o meu convite a eles. Então, eu quero ver se eles vão, né, aceitar. Não pode Desculpa a fugir não, todos hein? aí. Tem muita sabedoria com o povo da esquerda, eles, hein? Tem. É por isso que eu estou chamando, né? Então, porque eu sei que eles têm bastante conhecimento e desculpar a todos, eles não são irmãos. O Ricardo é marido da Flávia. Foi um erro básico aí. Então, né? Aí eu espero aí que vocês aceitem esse convite aí, né? Tanto para a Flávia como para o Ricardo virem ao canal falar sobre Exu e Pombagira, né? Então, fica aí o convite. Pai Douglas, muito obrigado pela presença. Quero agradecer muito a sua mãe aí por ajudar isso, né, na ponte da comunicação, para estar realizando aí a live de hoje. Então, sem mais delongas, as considerações. Dimas, quero agradecer primeiramente a você por ter aberto as portas do seu canal para me passar um pouco da minha experiência que eu vivi dentro desses 14 anos e pouquinho dentro da Umbanda e pretendo viver mais ainda até o último meado da minha vida. Que Pai Oxalá, que Pai Oxóssi, Mãe Iemanjá possa prosperar cada vez mais na sua vida, com muita saúde, muita paz, muita luz, e para todos os seus seguidores também, que tenham tudo em dobro, que Pai Oxóssi passe dentro da casa de cada um de vocês, levando a fatura, a alegria, a prosperidade, e que amanhã, assim que o sol nascer, todos tenham um ótimo dia de luz, de muita saúde, de muita proteção, e obrigado pelo carinho, obrigado por todos, e desculpa se algumas respostas não foi a contento de algumas situações, mas é aquilo que eu falei, cada um é importante querer conhecer mais dentro de você, dentro da sua espiritualidade, o que as suas entidades gostam, e é isso, agradecer cada vez mais a todos, e muito obrigado aí por ter aberto esse espaço, esse tempinho seu aí para me poder colocar um pouco da minha vivência dentro do canal. Eu que agradeço, mais uma vez, por aceitar e trazer esses conhecimentos sobre a tríade da Umbanda, Caboclos, Preto Velho e os nossos queridos herês. Então, e pode ter certeza que você ainda virá muitas vezes aqui no canal para mais algumas lives aí para a gente estar realizando junto. Será um Quero prazer.
Quero agradecer a Tati. Obrigado, Tati, pela presença. Deixa eu só... então, já posso dizer aí que é um sim? Esse tamo junto, meu irmão, é sim, viu? Pode ir. Eu tô achando que é um sim. Tamo junto. Falou, tamo junto, meu irmão, então eu acho que é um sim. Põe fogo nesses Exu aí. A Flávia, adorei, grande aprendizado. Obrigado, Flávia, que bom que você gostou. Aí, e aí, tamo junto também? Vai vir? Como que é? Vamos aí. Muito lindo, obrigado. Obrigado pelo, né, por ter gostado da live. Deixa eu ver aqui. Bom, então a todos, o meu muito obrigado, uma boa semana, né, que vocês tenham um ótimo descanso, uma ótima... tá vendo? Assim, vamos aprender juntos. Então, beleza. Depois eu converso com você e o Ricardo para a gente marcar uma data aí. Quarta-feira a gente, lá no terreiro, a gente conversa. Beleza? Obrigado aí pela presença. Então, a todos, uma ótima semana. Até uma próxima live. E que todos tenham uma semana de muita tranquilidade, muita paz e muita saúde. Que assim Lembrando a seja. todos, cuidem-se, que a coisa está pegando. Agora não é mais a Covid, né? Agora também tem a dengue. Então, que vocês se cuidem, se protejam. E até a próxima live, né? De Exu e Pombagira. Claro aí. Aguardem, aguardem. Beijos, fui. Tchau, tchau, gente.